e pensei que se ele me quisesse só por uma noite, eu teria largado tudo. Oi pessoal, meu nome é Júlia Viegas e foi mais ou menos assim que a Alice, personagem do filme De Olhos Bem Fechados, do diretor Kubrick, falou pro marido dela, Bill. Ela teve essa fala. E, enfim, o que vocês fariam nessa situação, né? Você sendo casado com a pessoa que você ama e essa pessoa fala isso pra você, que conheceu uma outra pessoa e que largaria tudo pra passar uma noite com essa pessoa. Bom, gente, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre ciúme, intimidade, né, na relação, o que é ter intimidade na relação e a verdade, né, que todo mundo fala que a gente tem que falar a verdade, tem que falar a verdade, mas você tá preparado pra ouvir a verdade? Então vamos lá. Primeira cena do filme já mostra uma certa intimidade do casal, né? Suposta intimidade, né? Que ela tá fazendo xixi na frente dele e ele tá se olhando no espelho, eles estão se arrumando pra ir pra uma festa. E é engraçado porque os dois não se olham e os dois não se ouvem. Porque ela fala uma coisa, daí ele fala uma outra coisa e aí repete, e enfim, dá pra perceber nitidamente que os dois não estão se olhando. Bom, o Kubrick, que é o diretor, que é maravilhoso, inclusive, ele fez o quê? Ele quis que os personagens Alice e Bill, do De Olhos Bem Fechados, fossem casados na vida real, né? Pra quê? Pra passar mais realidade. Enfim, a gente vai falar ao longo do vídeo algumas curiosidades que ele usou na questão dos personagens, né? Pra fazer com que ficasse mais real pra gente. Bom, e aí, eles vão pra festa, coisas acontecem na festa, enfim, não vou ficar detalhando o filme, mas eu vou chegar numa cena central e principal, que é quando, numa noite, né, logo, acho que na noite seguinte, depois da festa, eles começam a fumar uma erva, não sei exatamente qual que é a erva, começam a fumar e aí alucinam. Então eu começo a colocar pra vocês assim, será que a gente precisa de um alucinógeno para que a gente fale a verdade, né? E aí ela começa a questionar o Bill, né, e conversar com ele sobre a questão do ciúme, se ele trairia ela ou não, e aí começa aquela discussão assim, meio de casal, sabe, uma coisa meio comum assim, né? E aí a posição do Bill é uma posição assim que na minha visão é uma posição muito difícil, assim. Eu entendo a Alice, eu me coloco no lugar dela, que ela fica questionando ele se ele trairia ela ou não, e ele fala que ele não trairia ela por ser casado com ela. Quer dizer, peraí, você não me trai porque você não tem vontade de ficar com outra pessoa, você me trai por uma questão de... porque você tem uma... ela usa até uma palavra, uma... você me considera, você tem uma consideração por mim? Que é isso, né? Que a pessoa não trai por isso. Bom, e aí ela começa a ficar com raiva daquela situação e ele pega num ponto muito pesado, assim, que fica nítido que ele não sabe quem é a Alice, né? Que ela fica colocando ele em algumas situações o que você pensa de mim e tal. E ele não olha a Alice, ele não sabe quem é a mulher que tá do lado dele, ele não sabe os desejos dessa mulher, ele não sabe a intimidade dessa mulher, né? E aí eu coloco pra vocês realmente em xeque, né? Fazer xixi na frente do outro é o máximo de intimidade que a gente chega, né? Quem que é essa pessoa que tá do meu lado, que é mãe da minha filha, e eu não sei quem é essa pessoa. E é exatamente isso que acontece nessa quebra, né? O filme ele dá uma quebrada bem nesse momento em que ela começa a rir dele. Ela fala assim, você não sabe quem sou eu. E aí, gente, ela confessa uma coisa muito pesada, mas é a verdade, né? As pessoas falam tanto de ter que falar a verdade, de ter que... Não, a gente precisa falar a verdade, precisa, né, ser verdadeiro e tal. Mas você tá preparado para ouvir a verdade?
Porque a verdade não é fácil de ouvir, a verdade é a verdade. Então, assim, é a realidade, né? Você para de ficar alucinando, imaginando quem é essa pessoa e essa pessoa é real, né? Bom, eu vou ler pra vocês a parte que ela detona com ele. Ela fala assim, eles foram numa viagem, né, no verão passado, e aí ela questiona, você lembra daquela mesa que tinha uns marinheiros? Ele fala, não. Tipo, como é que ele não lembra? Bom, enfim, porque, claro, estava acontecendo coisas dentro dela naquele lugar e ele não percebeu. Você lembra quando o garçom chegou pra mim e me entregou um bilhete? Não. Aonde que esse cara tava, né? Aonde que esse homem estava que ele não viu um garçom entregando um bilhete pra mulher dele? Né? É complicada essa situação, porque eu acho que ele confiava tanto nela que ele. Mas assim, a gente quer ser visto, né? Tipo, alguém entregou um bilhete pra mim, cara, presta atenção em mim, no que tá acontecendo comigo, o que tá acontecendo dentro de mim. Bom, aí ela fala assim, ela confessa, ela fala assim, aquele marinheiro que tava lá, que me entregou o bilhete e tal, eu já tinha visto ele. Olha que pesado, ela já tinha visto esse cara. E ela disse assim, e ele me olhou, coisa que o marido dela não faz, certo? O marido dela não olha pra ela. Então, esse marinheiro fez uma coisa que o marido dela nunca fez, e foi só um olhar. E nada mais. Fala dela, tá? Mas eu mal consegui me mexer. Alguém olhou pra mim, de verdade, tá? Vamos lá. Naquela tarde, eu fiz amor com você, fizemos planos sobre o nosso futuro e falamos sobre Helena. Helena é a filha deles. Piora a situação. Mesmo assim, em nenhum momento eu deixei de pensar nele, naquele olhar, né? Naquela pessoa que me olhou. Olha isso, olha que pesado. E aí ela continua e ela fala assim, é uma parte muito erótica do filme, né? Ela, mais do que as cenas de sexo, essa parte é a mais erótica, é a mais íntima de tudo. É a intimidade, assim, a pessoa se despiu inteira, entendeu? Pra dizer tudo isso. E aí ela diz o seguinte, que foi a primeira fala que eu falei, e pensei que se ele me quisesse, mesmo que fosse só por uma noite, eu estaria pronta a abandonar tudo. Continua, você, Helena, todo o meu futuro, tudo, tá? Aquele olhar foi mais real para ela do que tudo que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo, você foi mais precioso para mim do que nunca. E o meu amor para você foi terno e triste. Nossa Senhora, isso aí foi pesada, né? Terno e triste, o amor por ele. Gente, essa cena, só por curiosidade, ela foi feita por eles, né? Pelos atores, obviamente, mas de uma forma assim, o Kubrick deixou eles exaustos, né? Pra quê? Pra mostrar essa parte da relação que você já tá cansada, que você já tá cansada de fingir coisas, já tá cansada de ficar mentindo pra você mesma. E aí essa desconstrução da mulher ideal, da pessoa ideal, da projeção que você cria em relação ao outro, né? E nesse momento, a Alice se desconstrói pro Bill. Né? O Bill, o olhar dele, é a primeira vez que ele olhou pra ela, de verdade, né? É a primeira vez que ele olhou, puta, ela é real, ela sente, ela tem desejos, ela não é uma projeção da minha cabeça, né? E a vida é maravilhosa, porque durante o filme ele vai sendo colocado em situações em que ele coloca em xeque também os valores dele, né? Até que ponto que ele chegou por conta dessa tirada de tapete, dessa desconstrução. E o personagem é maravilhoso, gente, porque o personagem vai se desconstruindo e vai se tornando real, né? O Kubrick, ele faz ele coloca umas luzes, né, um cenário, né, uma perspectiva da câmera, faz com que a gente parece que a gente está num sonho, né? Tanto que o cenário ele se repete em vários lugares e a gente fica meio que, será que eles estão sonhando? Será que eles estão falando a verdade? E tá sendo real? Aquilo tá acontecendo? Enfim, e aí o filme inteiro vai colocando o Bill em xeque. Eu não vou contar o filme, vai colocando o Bill em xeque, né? Em todas as situações dele, em todas as relações, ele vai vendo que também ele é real, né? E os personagens, eles vão se desconstruindo e vão se tornando
de carne e osso, sabe? Tipo, vão sendo pessoas, né? Pessoas que sentem, pessoas que estão no seu processo, que não são perfeitas, né? A gente projeta muito no outro uma perfeição que não existe, né? Ninguém vem perfeito pra gente, né? As pessoas, elas vêm do jeito que elas têm que vir e elas vão dar aquilo que elas podem pra você, né? Claro que a gente tá nesse processo de melhorar, né? A gente tá nesse processo de evoluir, de crescer, mas a que ponto, né, você não cria uma pessoa imaginária na sua cabeça, né? E eu acho que o ciúme, ele tá muito nesse lugar, né? O ciúme, na verdade, não tem a ver com o outro, tem a ver com você, no que você cria em relação ao outro, né? Eu acho que entra num lugar muito imaginário que aquela pessoa é sua e aquela pessoa ela não sente além das coisas que você vê e na verdade a pessoa ela tá sendo ela tá sentindo as coisas que pertencem a ela, né? Que são reais a ela, e a você também, e eu acho que falta nas relações muito essa conversa, dessa conversa honesta, né, dos dois se verem de verdade, né, entenderem que o relacionamento saudável, eu acho que ele parte do princípio da verdade, né, acho que eu vou bater na tecla aqui no canal muito, na questão de vocês serem reais, né, a gente ficar interpretando, querendo ser legal, bonzinho o tempo inteiro, vai deixar a gente doente. A gente vai entrar numa dor profunda, né? E o ciúme, ele é uma dor gigante, tanto para o ciumento quanto para a pessoa que também está sendo... Eu não gosto de usar essa palavra vítima do ciúme, porque eu não gosto dessa palavra vítima. Eu acho que cada um se coloca naquilo que se colocou mesmo, que seja consciente ou não, a pessoa se colocou naquele lugar, né? Então, mas é uma dor muito grande. Então, quanto menos a gente criar ilusões em relação ao outro, mais a gente entender que o outro está no processo dele, que o outro tem a história de vida dele, que o outro tem os desejos dele, tem as fantasias dele, né? Menos a gente vai sofrer, né? Menos a gente vai sofrer e vai fazer o outro sofrer. Durante o filme, ele envolve outras pessoas, coisa que o ciúme faz muito, envolve terceiras pessoas, né? O ciúme mata, né? Então, assim, eu não tô levantando a bandeira e falando não tenham ciúme, porque ciúme é normal, todo mundo tem. Quem nunca não tem hoje, né? Ciúme já teve algum dia, e isso é muito comum, só que a gente precisa olhar para isso com carinho e com cuidado, né? Porque eu acho que o que vale na relação é ter esse cuidado com o outro, né? Esse lugar da escuta, né? De olhar de verdade aquela pessoa que está ali do seu lado, né? Não é, aquela pessoa não é uma projeção da sua cabeça, não é um objeto, né? Que você comprou no supermercado e colocou ali. Não, aquela pessoa ali ela está num outro processo de vida, ela tem as questões dela, né? E ela é uma pessoa, um ser humano, como qualquer outro, entendeu? Como você é, como você também. Você não tem os seus desejos, você não tem as suas vontades, você não tem as suas dúvidas, você não entra em conflito com você mesmo. O outro também, o outro não é diferente de você, né? Então, assim, tem até uma poesia do Cazuza que eu até trouxe, né? Eu vou ler, eu não ia ler, mas eu acho que é interessante. O amor é o ridículo da vida. A gente procura nele uma pureza impossível, uma pureza que está sempre se pondo, indo embora. Sorte é se abandonar e aceitar essa vaga ideia de paraíso que nos persegue, bonita e breve, como borboletas que só vivem 24 horas. Morrer não dói. Cazuza, tá? É isso, gente. Eu acho que finalizei com essa poesia, tá? Pureza é impossível. Vamos para a realidade. É muito mais gostoso você estar com alguém real do seu lado. Que tem conflitos, que tem sofrimento, que tem dores, que tem amores, que tem paixões, do que uma pessoa morta viva do seu lado, que finge o tempo inteiro que é de plástico, né? Vamos ser reais, né? Vamos tirar as máscaras, né? E vamos se olhar de verdade. Acho que tá faltando muito a gente se olhar de verdade. Tá faltando muita conexão entre pessoas, né? E é isso, estamos aí, Setembro Amarelo, pessoas falando sobre suicídio, mas eu acho que a falta de conexão com o outro leva à depressão,
leva ao suicídio, né? Ninguém conseguir te enxergar do jeito que você é, né? E ficar te julgando o tempo inteiro. Ninguém aqui tá pra julgar ninguém. A gente vai julgar, é normal, mas eu tô falando da condenação. Ninguém aqui tá pra condenar ninguém. Tá todo mundo trabalhando, todo mundo querendo chegar no seu melhor, no seu processo de vida, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e beijo grande. Ó, tem até uma florzinha aqui, ó, de paz e amor. É a Alice e o Bill, que são os meus amores, assim como personagens, tá bom? Beijo e assistam um filme.